Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, pela graça de Deus, mais uma vez aqui, para partilharmos, ouvirmos a palavra de Deus. Hoje Ele nos chama a mergulharmos na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a contemplar a sua paixão, contemplar um pouco esse imenso amor do Senhor para nós, que na cruz nos deu a plenitude da vida. Nós somos chamados também a nos unirmos à sua paixão, fazendo um sacrifício, abstinência de carne, ou outro sacrifício ou penitência que você queira fazer e oferecer, e unir-se à paixão de Cristo. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 15 a 26. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Alguns, porém, disseram: é por Beelzebul, que o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem Jesus, pediram-lhe um sinal. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por que então vossos discípulos os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega o mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos buscando repouso. Não encontrando, diz: vou voltar à minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos, piores do que ele. E eles entram e se instalam ali. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Logo depois de Jesus ter expulsado o demônio, começa então a controvérsia entre os fariseus, entre os judeus. E hoje o Senhor nos fala de ele é aquele homem forte que veio para libertar. Nós falamos que Jesus é libertador. É Salvador, é libertador, mas Jesus é Salvador e libertador de quê? Ele veio nos libertar de quê ou de quem? E aí é um grande problema, porque tantas pessoas hoje, dentro e fora da igreja, não acreditam mais no demônio, nem acham que ele existe, ou que ele se existiu alguma vez, hoje ele não age mais. Muitos acham que é uma fábula, alguém inventou isso, história da Idade Média, outras coisas mais. No entanto, a igreja nos ensina, com verdade e fé, que o demônio existe e age no mundo e age na história. É aquele que se opõe a Deus constantemente, se opõe a Deus, se opondo a nós, que somos seus filhos amados. Ele não pode nada contra Deus, mas pode contra nós. E quando ele fere os filhos, ele fere a Deus. Quem é pai e mãe sabe disso. Quando alguém fere o seu filho, tanto que dói na gente, não é assim? Então, ele não pode nada contra Deus. Não há uma batalha entre o demônio e Deus, porque não existe, porque o demônio é insignificante diante de Deus. Ele é nada. Mas contra nós ele é muito forte. E quando nós nos tornamos escravos, então, do demônio, quando nós fazemos aquilo que é próprio dele, que é o pecado. Que é o pecado. Quem é o autor do pecado? A palavra nos diz que o autor do pecado é o demônio. Por causa dele, a morte em todo mundo, por causa do pecado que ele inventou. O pecado é invenção dele. Ele criou o pecado. Ele primeiro rebelou-se contra Deus e aí ele foi precipitado dos céus. Então ele é o autor do pecado. Ele é o dono do pecado. Por isso, quando nós cometemos o pecado, nós fazemos aquilo que é dele. E se nós fazemos aquilo que é dele, tornamos escravos dele. Em João capítulo 8, no outro problema, outra questão contra os judeus, sobre a liberdade, sobre filhos de Abraão e filhos do diabo, o Senhor Jesus diz assim lá no versículo
no capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer o que o vosso pai deseja. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque ele não é a verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. E qual que é essa mentira que ele criou? É a mentira de que, para o homem ser feliz, ele deve negar a Deus e fazer a sua própria vontade, fazer o que o homem quer, ser livre. A liberdade que o demônio criou é essa mentira, de como ele, lá no livro dos Gênesis, mostra lá. Quando os primeiros pais, Adão e Eva, como é que o demônio tentou e fez com que eles pecassem e afastassem de Deus? Fez com que ele fizesse a própria vontade deles, ou seja, vocês são livres, façam o que vocês quiserem. Deus mandou fazer isso? Não. Não obedeça a Deus, obedeça a vocês mesmos. E aí então o demônio assim, aquilo que ele fez, que ele pecou e foi precipitado dos céus, ele seduz nós, homens e mulheres, a mesma coisa, a desobedecerem a Deus, ou seja, a pecarem. E aí quando nós fazemos aquilo que é dele, nós nos tornamos escravos dele. O demônio não precisa tomar posse de alguém no sentido de essas possessões para ter domínio sobre nós, não. Não. Ele passa a dominar a nossa vida quando nós estamos no pecado grave. O pecado grave faz com que nós passamos a sermos escravos dele, porque nós estamos tomando posse daquilo que é dele. Por exemplo, o traficante. Ele é o dono da droga, ele trafica, ele tem a droga. E aí então ele faz com que o outro vicie na droga. E aí então aquele viciante passa a ser escravo da droga, não escravo do traficante. Na verdade, por quê? Porque ele, através da droga que não é dele, é do traficante. Quando vende, fornece para ele, para que ele vicie, e viciando então ele passa a ser um dependente do traficante, porque ele precisa continuar comprando. É como alguém que vicia no remédio, por exemplo, nos remédios para essas drogas para dormir, sei lá. Ele passa a ser dependente do laboratório, do dono, de quem vende o remédio. Na verdade, quem fez o remédio fez para viciar aquela pessoa, fez e coloca ali já algo dependente. E assim tudo na vida. Tudo que nós somos dependentes, viciados no álcool e tudo mais, também é assim. Beneficiamos não a bebida em si, mas aquele que fabrica ela. E aí, então, quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos daquele que é o autor. E quem é o autor, no caso, do pecado, é o demônio. Por isso também, João capítulo 8, versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Versículo antes ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Porque o autor do pecado, da mentira, é o demônio. Se nós conhecemos a verdade, que é Jesus, nós nos tornamos livres. E aí Jesus nos liberta do pecado, que é a mentira que o demônio criou. De que nós somos livres para fazer o que queremos. Não, só somos livres para fazer o que queremos, nós queremos fazer aquilo que Deus quer. Aí Jesus então é este, que ele fala no Evangelho. Ele é o homem forte. Que quando ele entra na nossa vida, ele rouba os despojos, ele nos tira aquilo que é do demônio em nós, nos torna livres. E aí então nós deixamos de ser escravos do demônio para sermos filhos diletos de Deus, amados de Deus. Mas nós deixamos de crer que o demônio nos escraviza, aí nós, infelizmente, continuamos escravos dele. Quando alguém está vivendo um pecado grave, seja na sexualidade, seja no sexo fora do casamento, seja no roubo, seja de tantas formas o pecado grave à nossa vida, nós nos tornamos escravos do demônio. E aí então, quando nós estamos tomando posse daquilo que é dele, ele domina a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. E quando ele é o Senhor da nossa vida, ele nos deixa tranquilos. Muitas vezes nem nos incomoda mais. Tantas pessoas estão no pecado grave e vivem como se não estivessem mais no pecado grave. Por quê? Já estão lá. Então o demônio não tem mais que ficar atormentando a vida dessas pessoas, porque ele já
pertencem a Ele. Mas quando nós passamos a conhecer Jesus, cremos em Jesus, aí começa uma batalha. Já viu aquela frase assim? Muitas pessoas dizem, depois que eu passei a rezar, a coisa piorou. Piora mesmo, porque o demônio vai entrar porque ele não quer te perder. Ele não quer perder a sua alma, nem perder a sua família. Ele quer que você continue dependente dele. Ser escravo dele. Por isso romper com o pecado é tão difícil. Porque no pecado há uma força espiritual que domina. Que não é fácil romper com ela. Romper com o mal, com o pecado, com os vícios, com tantas coisas, não é fácil não. Por quê? Porque por trás há uma força espiritual muito grande, que é o dono daquele pecado, dono daquele vício, dono daquela situação. Romper é muito difícil. Então começa uma luta espiritual, que São Paulo diz. A nossa luta não é contra homens de carne, mas contra seres espirituais parados pelo ar. Por quê? Porque nós estamos no pecado, nós estamos fazendo aquilo que é do demônio. Nós queremos romper com o pecado, sair dessa vida de pecado, ficarmos longe de Deus, voltar para Deus, pronto, aí ele começa a travar uma luta. Nós temos então que perseverar, porque o Senhor Jesus é este homem forte, que vem para libertar. Ele é o Senhor. Ele, como diz em João capítulo 8, se o Filho os libertar, sereis verdadeiramente livres. E aí nós somos livres. Quando nós vamos rompendo com o pecado e vamos vendo a graça de Deus. Quando o pecado grave, nós deixamos o pecado grave, aí nós passamos a ser livres para servir, para amar e para viver a vontade de Deus. E se você já entrou nessa luta, não volte atrás. Não desanime, continue. Por quê? Porque Jesus diz que quando nós rompemos com o demônio e ele sai da nossa casa, sai da nossa vida, nós temos que continuar na oração, vida sacramental, lutando contra o pecado. E quando o demônio voltar e achar nossa casa vazia, longe de Deus, ele vai entrar nela. De novo, você entra na nossa vida. E o mal aí é pior. Então, meu irmão e minha irmã, vamos pedir ao Senhor Jesus, nos dá graça de continuarmos firmes na fé, lutando sempre contra o pecado, contra aquilo que nos escraviza. Porque o escravo é escravo daquele que é dono do pecado, dono de algo. Nós precisamos então viver como filhos livres no Senhor. Lá em João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Que Jesus possa hoje agir em nossa vida como aquele que liberta, que salva, que dá a vida. Aquele que nos faz verdadeiramente livres para escolher, para fazer o que é certo, para amar a Deus, para amar os irmãos. Que Jesus possa realmente ser o Senhor da nossa vida. E Ele sendo o Senhor, nós vamos amar, perdoar, ficar cheio de esperança, de fé. Porque Ele sendo o Senhor da nossa vida, nós somos verdadeiramente livres. Peçamos ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde e nos santifique pela ação do Seu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.